De volta na 104, a Rádio do Povo de Deus, você sempre de bem com a vida. Esse é o nosso De Mulher para Mulher, o programa mais feminino do rádio. No nosso programa de hoje, você já aprendeu um pouco mais sobre os transtornos alimentares, né? Nós falamos sobre anorexia, bulimia, falamos também agora sobre nutrição, os cuidados com a alimentação na infância, né? E como eles podem prevenir distúrbios alimentares ao longo da vida. E agora, mudando um pouquinho a pauta aqui no nosso De Mulher para Mulher, a gente vai conhecer um pouco mais sobre hipnose. Você já ouviu falar aí sobre hipnose? A gente costuma ver muitos mágicos usando a hipnose, né? Mas ela também tem um uso clínico. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora no nosso De Mulher para Mulher. O quadro é... Sobre tudo, o papo mais legal do rádio. Sobretudo, o papo mais legal do rádio é a hora que a gente fala sobre vários assuntos diversos. E hoje é a hipnose clínica. Você sabia aí que a hipnose pode ser usada para o tratamento de traumas como a ansiedade e o estresse, por exemplo, e até mesmo compulsões, como foi o caso aqui da compulsão alimentar que a gente falou hoje? Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e explicar o que é a hipnose, a gente vai conversar com a hipnoterapeuta Juliana Maciel. Juliana, seja muito bem-vinda ao 104, que prazer tê-la de novo. Obrigada, bom dia, gente. Ju, explica pra gente então o que é a hipnose. Então, galera, hipnose é uma prática, né, uma técnica usada para quê? Para proporcionar uma maior sugestionabilidade por parte do paciente, ou seja, nesse processo, né, no caso aí da hipnose clínica, o paciente ele fica mais sugestionável, né, às opiniões, às sugestões do hipnoterapeuta. E por isso, no processo da hipnose, a pessoa ela fica com a hiperconcentração, com o relaxamento, e ela fica num estágio aí de profundo relaxamento. E nesse estágio, ela consegue acessar memórias que muitas vezes não são acessadas no nosso consciente, né? Nós falamos até que são memórias inconscientes, traumas, muitas coisas que nós vivemos lá no passado, né? Que muitas vezes alteram o nosso comportamento, gerando muitos problemas. Mas, sem ser hipnose clínica, nós temos aí a hipnose de palco, a hipnose de rua. A hipnose, como você disse no início, né, aquela hipnose usada em shows de hipnose. E essa hipnose é utilizada, né, no âmbito aí de sugestões, ou seja, a nossa mente, a gente sabe que controla tudo. Nossa mente controla todas as reações fisiológicas do corpo, a nossa mente controla tudo, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, tudo também começa pela mente. Então, por isso que a hipnose ela vai trabalhar com a sua mente, mas para que uma pessoa seja hipnotizada, ela precisa aceitar, ela precisa acreditar, porque se ela não acreditar, o processo não acontece, porque o hipnoterapeuta, o hipnólogo é apenas ali um mediador, mas quem faz e aceita todo o processo é realmente a pessoa que aceita isso. Então, a hipnose nada mais é do que você usar essa prática para controlar a sua mente, para você ter algumas sensações pelo corpo, para você ter algumas reações, até mesmo, por exemplo, em show de hipnose a gente vê muito, né, uma pessoa comendo uma cebola, sentindo o gosto da maçã, achando que é maçã, por quê? Porque ela reprograma sua mente, isso realmente acontece. Pois é, muitas pessoas não acreditam na hipnose, né? Exatamente, elas e confundem também com a questão do ilusionismo ou com um truque. É exatamente por isso, porque a pessoa não aceita o processo? Por que isso acontece? Então, na verdade, né, nós temos diferenças entre ilusionismo, coisas mais místicas. Hipnose não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, hipnose é uma prática assim, diferenciada, em que a pessoa precisa aceitar. Se uma pessoa ela não aceita ser hipnotizada, ela não vai passar por esse processo. E ela mesmo consegue fazer essas modificações na mente, aceitar essas sugestões do hipnólogo. Então, a pessoa precisa querer. Então, não tem dessa de que eu não quero você hipnotizado. Isso não existe, não. Bem, o uso da hipnose de forma clínica é regulamentado, Juliana? Quais cuidados devem ser tomados ao procurar um profissional, um hipnoterapeuta? Então, gente, vamos lá. A hipnose clínica, ela é regulamentada
por alguns órgãos, né, por alguns conselhos, como, por exemplo, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, né, de Fisioterapia, de Enfermagem até. Então, nós temos alguns conselhos que regulamentam o uso da hipnose clínica para estes profissionais, até mesmo para odontologia. Ou seja, esses profissionais, eles podem fazer hipnose para aliviar a dor, para o paciente ali na hora de um procedimento não sentir dor, até mesmo de algum processo cirúrgico, né? Então, a hipnose, ela é regulamentada. Mas, o que acontece? Muitos hipnoterapeutas que utilizam a hipnose, pelo fato da hipnose não ter um dono, apesar de ser uma técnica livre, alguns conselhos regulamentarem, muitas pessoas que não são profissionais da saúde, muitas pessoas, muitas vezes, que não têm uma faculdade, não têm um curso, né, de capacitação, elas fazem, às vezes, um curso de um final de semana e saem por aí tratando as pessoas, o que não é correto. Por quê? Porque o uso da hipnose clínica precisa ser feito por um profissional capacitado, que tenha o conhecimento sobre o comportamento humano, que saiba como reagir diante de algumas situações. Então, esse processo clínico é indicado para profissionais, especialmente aí da área da psicologia, da medicina no sentido aí do controle de dor e outras coisas mais. Mas nesse sentido clínico mesmo, é a psicologia que é responsável por esse processo. Infelizmente, por não estar regulamentado assim no geral, muitas pessoas acabam se perdendo. Por isso que é importante o paciente, antes de procurar um profissional, saber das suas qualificações. Com certeza, né? Mas falando aí um pouquinho mais profundamente do ponto de vista clínico, como é que é esse processo de hipnose com esse paciente que de repente foi até um profissional com algum trauma, alguma ansiedade, com alguma questão que realmente precisava ser trabalhada mais profundamente? Então, primeiramente, as pessoas têm que entender que a hipnose é uma técnica, não é um tipo assim de terapia, porque a gente fala hipnoterapia, dá a entender que é uma terapia. É uma técnica usada dentro de alguma abordagem psicoterápica. Por exemplo, a minha abordagem é cognitivo-comportamental. Tem psicólogos que são psicanalistas. Então, a hipnose é como se fosse uma técnica, né? Um procedimento usado em algumas sessões para algum objetivo. O que acontece, né, gente, com o uso clínico aí da hipnose? Porque muitas vezes o paciente, no processo terapêutico, ele não consegue acessar algumas memórias, ele não consegue acessar algumas lembranças, ele não consegue acessar aí a raiz de algum trauma que muitas vezes está no inconsciente. E no processo de regressão de memória, que está dentro aí da prática da hipnose, nós conseguimos acessar a primeira memória traumática que gerou aquele trauma, aquele tipo de comportamento disfuncional. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, a nossa mente, ela funciona como um banco de dados. Tudo que acontece com a gente desde quando nascemos, né, vai se refletindo ao longo da vida, vai moldando o nosso comportamento. Então, muitas vezes, hoje nós temos alguns problemas devido a traumas do passado, devido ao que a gente ouviu, igual vocês estavam falando aí sobre o comportamento alimentar. Uma frase que ouvimos quando criança, algum fato que aconteceu que a criança não soube, por exemplo, entender aquilo. E automaticamente passou a ter um comportamento disfuncional. Então, a hipnose, através da regressão de memória, volta nesse trauma, volta nesse problema. A pessoa pode ressignificar, dar um outro sentido, entender aquela situação e ela consegue melhorar o seu quadro sintomático. Lembrando, gente, que a hipnose clínica, muita gente acha que é só regressão de memória, né? É só voltar ali nos fatos, nas vivências da vida. Mas não, a gente trabalha com sugestões, porque no processo da hipnoterapia, o que acontece? O paciente, por ele estar muito focado, muito relaxado, muito assim, interiorizado consigo mesmo, ele fica mais aberto às sugestões. E ele tem que aceitar essas sugestões. E ele sente essas reações porque a mente controla, né, o nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu falo para o paciente que tem depressão, que naquele momento ele está se sentindo feliz, ele está se sentindo muito mais confiante, ele está sentindo uma energia assim, a nível, né, corporal, nível biológico muito maior. Ele consegue sentir, ele consegue ter essas reações no dia a dia. Bacana. Bem, a gente está entendendo aqui, conhecendo um pouco mais sobre a hipnoterapia, né? A hipnose usada do ponto de vista
clínico, né? Essa técnica e como ela é usada. A gente está recebendo a Juliana Maciel, ela que é psicóloga, hipnoterapeuta, música e musicista, cantora, enfim, compositora, tudo. Juliana, escritora. É uma mulher mil e utilidades, viu, gente? A gente vai pro intervalo rapidinho. Deixa eu mandar beijo aqui. Um beijo grande aí pra Eliane Nascimento, Tiago Lopes, Tiago Gonçalves, Isabelle Sena, lá do Pará, vendo a gente. Isa, beijo pra você, viu? Também a Sandra, que tá ligada aqui com a gente. Sandra, um abraço. Todo mundo sintonizado na 104 FM, vendo o nosso De Mulher para Mulher pelas redes sociais, facebook.com/Rádio 104 Oficial. Lembrando que o nosso programa vai ao vivo todo sábado, 8 horas da manhã. O nosso programa 1 da tarde vai ao ar. Juliana, o que acontece quando uma pessoa entra no estado de hipnose? É como se fosse um sono profundo ou não? É muito diferente disso? Não, é bem diferente. Muitas pessoas, né, ela tem essa crença de que hipnose é sono, hipnose a pessoa vai dormir, não vai lembrar de nada, vai ficar inconsciente. Até confundem com coisas místicas, a pessoa vai sair do corpo, voltar. Gente, isso não tem nada a ver. Isso são construções da sociedade, estão erradas. Na verdade, o processo da hipnose é um processo em que a pessoa tem consciência de tudo que está acontecendo. A única diferença é que ela fica relaxada, ela fica tranquila, né, através do hiperfoco, do relaxamento, da concentração. E isso faz com que, igual eu falei no início, ela fique mais sugestionável, né, às ideias do hipnoterapeuta, claro, se ela aceitar essa ideia. Mas durante todo o processo, gente, a pessoa ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que ela está passando pela hipnose, a única diferença é que ela está mais tranquila. A gente fala estado de transe, lembrando que tem hipnose com transe e hipnose sem transe. No estágio, né, do transe hipnótico, a pessoa, dependendo do seu nível de profundidade, ela ainda fica mais relaxada, ela ainda consegue acessar mais coisas, mas sempre ela está sabendo o que está acontecendo, né? No caso da hipnose clínica. Muito bacana, porque as pessoas acreditam, eu também tinha essa ideia de que quando você entra ali num estado de hipnose, que você meio que perdia o controle e que não se lembrava depois do que tinha acontecido, né? Mas para quem tem algum tipo de transtorno, como fobias, traumas, a ansiedade, de que forma é feito o tratamento através da hipnose clínica, de uma forma geral, já que cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, o tratamento com a hipnose é feito basicamente com a regressão de memória, que é uma técnica dentro da hipnose. Como eu disse, nós voltamos com o paciente em algum fato da vida dele, algum fato que muitas vezes ele não tem esse acesso no consciente, fazemos com que ele ressignifique isso e passe a ter uma qualidade de vida melhor, desconstruindo o seu comportamento disfuncional. Eu vou só dar um exemplo de um caso que eu atendi de uma paciente que tinha síndrome do pânico, transtorno do pânico, né? Que é um transtorno de ansiedade muito grave. Então, essa paciente já era adulta, tinha até um filho. E desde criança, a mãe, a família conta que ela nunca conseguiu se relacionar com as pessoas. Ela se afastava das pessoas. Na época de escola, ela fugia da escola, não conseguia, né, ficar com um grupo de amigos, não conseguia trabalhar. Ela sempre tinha esse afastamento das pessoas. E sempre quando estava num lugar com muita gente, num lugar onde tinha pessoas, ela tinha pânico. Todas as sensações do pânico. Coração disparava, ela tinha sensação iminente de morte, sudorese. Então, ela tinha esses ataques recorrentes. Ela foi ao psiquiatra, tomou medicação, né? Fez até um tratamento com um psicólogo que não usa a hipnoterapia. E o problema, ele nunca era solucionado. Então, ela recorreu à hipnose e no processo da hipnose, a gente teve que descobrir qual que foi a primeira memória dela em relação a essa aversão a pessoas, o que gerava o pânico. E por incrível que pareça, ela conseguiu voltar lá na infância e ela se lembrou, né, da primeira vez que ela teve alguns, né, sintomas aí do pânico, foi quando ela estava com uma tia no mercado municipal lá do Rio de Janeiro, com muita gente. Ela se perdeu da tia. No que ela se perdeu, ela ficou muito assustada, ela começou a chorar muito e algumas pessoas vieram ao seu encontro para ajudá-la e ela se sentiu ameaçada.
ela interpretou o quê? Que essas pessoas iriam agredi-la. E ela passou mal, teve todos esses sintomas. A partir de então, ela criou uma resistência com um grupo de pessoas, passou a desenvolver o pânico, porque a mente dela colocou o quê para ela? Se pessoas são ameaça, a partir de agora você não vai se relacionar com as pessoas, você vai se afastar das pessoas. E se fizer isso, vai ter o pânico. Então, ela voltou nessa memória, conseguiu ressignificar, dar um outro significado para isso, entender que aquelas pessoas queriam, na verdade, ajudá-la. E, a partir daí, foi desconstruído todo o comportamento disfuncional e o pânico foi embora. Lógico, gente, trabalhar também no processo terapêutico, não só com essa regressão, né? Eu, por exemplo, trabalho na abordagem cognitivo-comportamental e, além dela voltar, ressignificar, ela teve que aprender técnicas comportamentais, cognitivas, conhecer melhor suas crenças, para que o resultado ele fosse aí potencializado, viu? Que bacana? Muito bacana, realmente, né? Você descobrir ali o cerne, né? De onde vem toda essa questão, de onde partiu tudo isso e conseguir mudar também o ponto de vista. É bacana até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Conseguir entender. Na hipnose de entretenimento, é possível ver pessoas respondendo a comandos de terceiros de uma forma aparentemente quase inconsciente, né? E depois elas não se lembram daquele comando que foi criado ali. Na hipnose clínica, você já falou um pouco, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. A pessoa consegue lembrar do processo do princípio ao fim ou o processo é o mesmo? Dessa questão de não se lembrar da sugestão que foi feita. Então, o que acontece, né? Depois da hipnose, o paciente ele ainda fica em transe por alguns minutos. Então, nesse processo de transe, pode ser que ele fique um pouquinho aí perdido no que aconteceu naquele momento. Porque é como se você tivesse aí na sua cama, com um pouquinho de sono, mas não dormindo, né? Entre aí o sono e a realidade. E fosse acordar, escovar o dente. Sabe quando você tá um pouquinho assim, né? Meio grogue, assim, querendo dormir ainda. Então, acontece isso, mas isso é muito temporário e momentâneo. Depois, a pessoa, com certeza, vai saber o que está acontecendo, vai se lembrar, né? Lembrando que a gente tem a hipnose ericksoniana, que é uma indução indireta, em que, por exemplo, nós não vamos ao trauma que a pessoa sofreu, nós não falamos abertamente o que aconteceu e voltamos, por exemplo, o que aconteceu. Nós usamos metáforas, histórias, por quê? Porque muitas pessoas têm resistência de estar lembrando, de estar desbloqueando alguma coisa. Então, nós usamos simbologias para que o inconsciente ele possa ir associar esses símbolos à vida da pessoa e assim fazer essas desconstruções. Lembrando, gente, que além dessa regressão, como eu falei, a gente trabalha também com hipnose de sugestões, que é muito bacana, por exemplo, no transtorno alimentar, principalmente em questão de obesidade, por exemplo, em que a pessoa tem essa compulsão alimentar. Com as sugestões, o psicólogo, né, hipnoterapeuta, o que ele pode proporcionar ao paciente? Proporcionar com que ele desconstrua algumas crenças em relação à alimentação, fazer com que ele coloque novas crenças, novas ideias, entender que a alimentação saudável é bacana, até mesmo não sentir aquela compulsão, se sentir saciado, comer somente realmente quando tiver com fome, o organismo precisar da comida, evitar doce. Então, tudo isso é passado com sugestões e nós passamos âncoras, que são sinais que a pessoa faz no processo de hipnose e faz depois em casa, no dia a dia. E a mente associa com o que aconteceu e ela tem essas reações. É muito bacana esse processo. Por exemplo, só um outro caso, gente, rapidinho para exemplificar. A gente estava falando aqui, né, no programa de hoje sobre os transtornos alimentares. E muitos transtornos são gerados também pelo quê? Por palavras, frases que foram ditas lá na infância. Por exemplo, já atendi um caso em que uma pessoa ela desenvolveu obesidade, realmente a compulsão alimentar, porque quando ela fez a regressão de memória, ela se recordou que uma vez ela estava almoçando, né, era bem pequena, e o pai falou assim para ela: se você não comer tudo, você vai apanhar, eu vou te bater. Então ela aprendeu o quê? Que ela tinha que comer tudo, ela tinha que comer muito. Então ela foi desenvolvendo essa compulsão para quê? Para evitar o sofrimento. E isso é inconsciente. No consciente a pessoa não sabe disso, não consegue associar. Às vezes nem lembra dessa memória. E no processo de hipnose ela vai na raiz ali e consegue desconstruir tudo. Olha só, a gente volta até, a gente estava comentando sobre o poder da palavra com a nutricionista também.
o quanto as palavras têm poder, né? A palavra tem poder de vida e de morte. Então, é muito delicado, assim, o que a gente fala, principalmente no processo de construção de uma pessoa, de uma criança, né? Você está construindo o caráter, está desenvolvendo todos os aspectos da personalidade daquela criança. E ter cuidado com a forma como você coloca as coisas é muito importante, né? Tem que ter uma atenção realmente redobrada. E não só com as crianças, né? Eu acho que com todo mundo. Ninguém gosta de ouvir uma palavra atravessada, né? Com certeza, ninguém gosta de ouvir palavra atravessada. É importante nós filtrarmos os nossos pensamentos, o que as pessoas falam pra gente, porque aquela frase que é verdadeira, a palavra tem poder, mas a palavra só tem poder a partir do momento que você acredita naquela palavra. Eu vou contar só uma outra experiência, no caso aí do processo de emagrecimento. Nós temos uma prática bem bacana na hipnoterapia, que é o balão intragástrico imaginário, ou hipnótico. Sabe aquele balão que as pessoas colocam, né, com o médico no estômago, que ocupa uma parte do estômago? A gente faz isso pelo processo da hipnose, ou seja, não tem balão nenhum real. Isso é através da mente. Através da mente, a pessoa ali imagina que realmente ela fez esse procedimento com o médico, se sente saciada, no dia a dia vai se sentir saciada, mas isso é só uma sugestão, é apenas aí um estímulo para ela poder seguir a dieta, ter uma reeducação alimentar, que não adianta nada a gente fazer processo até mesmo de cirurgia bariátrica, de outros procedimentos para emagrecer, sem trabalhar a construção desses pensamentos, dessas crenças, no lado aí comportamental, de personalidade. Isso é o que mais importa. Então, o balão, gente, intragástrico é só uma motivação, é só um estímulo, a pessoa emagrece mesmo. Ai, que bacana. Pois é, mas tudo isso, quando a gente fala de hipnose, tem que ter uma aceitação da pessoa para que isso possa acontecer de uma forma bacana, né? Ju, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui de novo. As portas estão sempre abertas para você e você sabe disso. Eu que agradeço. E eu quero que você deixe seus contatos, né? Pessoal que se interessou e quer falar com você. Então, gente, eu trabalho, né, com a hipnoterapia dentro da abordagem cognitivo-comportamental. Então, não são só sessões isoladas de hipnose. O paciente, ele passa pela terapia e automaticamente em algumas sessões, se ele aceitar e desejar, ele passa também pela hipnose. Os meus contatos são 3203 4904 e meu WhatsApp é 99945 8936. Vocês podem também conferir os meus trabalhos pelo site julianamaciel.com.br. Meu endereço é Rua Barão do Rio Branco, 461, sala 108, aqui no centro de Valadares, no edifício Rio Branco. Estou à disposição, é só vocês entrarem em contato comigo e podem contar com o meu apoio. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigada aí a todo mundo que está